Qual foi a primeira forma humana que utilizou-se do raciocínio antes da ação, o pensar antes do agir? Ou quando, pessoal, né, digamos assim, nós deixamos de nos guiar apenas pelos instintos? Ou qual foi a primeira manifestação cultural da humanidade? Aqui, esse é o centro, a questão central da aula de hoje, que é a noção de cultura que nós temos, né? E essas questões todas, elas vão ser amplamente debatidas ali no século XX nas ciências humanas, principalmente nas ciências sociais. E nós temos várias formas de compreender isso, né? Por exemplo, Lévi-Strauss, Claude Lévi-Strauss, que foi um antropólogo francês, que inclusive deu aula na USP, ele ajudou a fundar os cursos de humanas aqui, ele trabalhou muito com sociedades indígenas, tá? Ele vai colocar a seguinte coisa pra gente nessa relação, nesse debate entre o que é natureza e o que é cultura, qual que é a relação entre os dois, quais são as dissociações. É muito amplo tudo isso, mas o Lévi-Strauss ele coloca um dado que é bastante interessante, um dado cultural. E a ideia dele é justamente a seguinte: o nascimento da cultura, a primeira regra social estabelecida foi a proibição do incesto. O que é esse incesto? É a possibilidade de manutenção de relações sexuais entre parentes próximos, do tipo pai, filho, irmãos, tá? Então, quando se estabeleceu isso, que nós vamos nos tornar o quê? Uma sociedade. Essa é a primeira regra, segundo Lévi-Strauss. Mas tem vários tipos de perspectivas. A gente vai ter, por exemplo, um outro antropólogo, que é o Alfred Kroeber, que ele vai falar que, e aí ele vai se basear um pouco na biologia, e ele vai dizer o que pra gente? Que a, o desenvolvimento da nossa cognição, desse aparato cognitivo nosso, que na filosofia, como a gente viu, já é tratada como razão ali, ó, na filosofia moderna, né? Tanto que o Descartes vai tratar ela como uma coisa inata, né? O Kant, que vocês viram também, vai trabalhar mais ou menos dessa forma. O Alfred Kerber vai dizer o que pra gente? Que esse desenvolvimento que permite uma capacidade de pensar antes de agir, a capacidade reflexiva, ela vai nos tirar do que? Da linha de evolução. A linha de evolução darwinista, tá? E, bom, a gente vai ter outros, galera. A gente vai ter o Freud, que é um cara que vem um pouquinho antes desses dois. O Freud vai estar ali no final do 19, 1880, 1890, 1910, 1920. E ele tem uma longa produção, tá? Inclusive dentro da área de humanidades, não apenas na área de uma psicologia, de uma psiquiatria mais biológica. E o Freud ele vai revolucionar as ciências humanas, porque ele vai trazer o quê? Nesse debate entre natureza e cultura, né, que muitas vezes era visto como coisa oposta, ele vai falar, não são coisas opostas assim necessariamente, elas estão presentes em nós. Então nós temos o animal cultural, o ser social, só que nós temos o animal irracional, né, esse sujeito primitivo que não raciocina e que ele vai estabelecer como que a partir do conceito de inconsciente. E a questão cultural, ela vai estar onde? Moral, de certo e errado, no superego. Então, para o Freud, a nossa personalidade ela é moldada por três perspectivas. O nosso animal primitivo, a parte da natureza, que é o inconsciente. A gente vai ter o superego, que são as relações morais, certo e errado, posso ou não posso fazer. E essas duas coisas que aparentemente são extremas, elas são guiadas pelo quê? Por uma coisa central que é o ego. Então o ego determina, né, se ele vai aceitar a vontade do id ou a vontade do superego. O ego é o balizador, é aquele que dirige tudo, que é o nosso eu, tá? É o lar da razão. Mas, né, independente dessas perspectivas teóricas, né,
Com o desenvolvimento da espécie humana, galera, o que nós teremos, né? Regras, costumes, formas de conhecimento, né? Muito antigas. Se a gente pegar, por exemplo, o Paleolítico, né? Famoso período da pedra lascada. Quando você lasca uma pedra e dá uma função para ela, do tipo, pode ser uma arma, ou pode ter uma finalidade de outra coisa, é uma questão cultural. Porque se você está determinando aquilo que é o objeto, você está pensando sobre ele e raciocinando. E isso pode ser, por exemplo, visto de uma forma bem sintética naquele filme Odisseia no Espaço, né? Assistam lá os primeiros 20 minutos, mais ou menos 15. Que a gente vai ter o quê? Grupos de hominídeos, né? Dois grupos no caso. Agora faz tempo que eu assisti, né? Então estou pegando mais ou menos pela memória, assim. E que eles tretam, né? Eles estão em contraposição, eles brigam, né? Só que um desses hominídeos de um dos grupos, ele começa o quê? A pensar, galera. Ele vê um osso grande e aí ele pega aquele osso assim, começa a bater no chão, né, desvairado, e aí começa-se a pensar o quê? Que aquilo pode ser usado como uma arma. Isso pode ser entendido como o quê? O nascimento da cultura. Porque ele está pensando, raciocinando e dando uma finalidade. Totalmente racional isso. Pode ser para construir uma arma. Tem racionalidade. Se tem racionalidade, tem cultura. Tá? E aí eles vão se utilizar disso, né, para derrotar outro grupo. E aí a questão principal de tudo isso é que muita gente coloca como o nascimento da violência, interpreta isso de uma forma totalmente equivocada. Não pode, não existe o conceito de violência fora do conceito de cultura. A gente pode falar que o leão é violento? Não, né? A violência não antecede a cultura antecede a violência. Ela é a primeira forma que nos tira dessa condição de animalidade, né? No sentido biológico mesmo do negócio. E, portanto, a cultura vem antes, galera, tá? E aquele osso vai servir como objeto. E que os outros, no filme, os outros membros do grupo, eles absorvem aquilo, eles olham e aí quando vê todos começam a usar ossos como armas. Isso é cultura. Porque envolve o que também? A transmissão. Não apenas interna do grupo, mas é uma coisa que ela vai para frente no sentido histórico, ou seja, ela é transmitida entre as gerações. Então a cultura é o estabelecimento de regras, valores, costumes, formas de pensar. Cultura não é apenas uma manifestação material, a cultura está aqui, ó. E é lógico que a cultura varia de uma comunidade, de uma sociedade, de um país para outro. Então, portanto, dentro dessa noção de cultura que eu estou passando para vocês aqui, enquanto valores, costumes, regras e formas de manifestação, formas de pensamento, conduta, existem dois, ela pode ser dividida em duas, que é a cultura material e a imaterial. O que é essa cultura material? São os objetos que têm matéria, obviamente, que são produzidos por uma determinada sociedade, né? Como ferramentas, e que variam, obviamente, na história, né? Armas, construção de casas. A gente pegar os diferentes, as diferentes formatações arquitetônicas das casas, galera, tanto no tempo, né, na história, quanto no espaço entre culturas, a gente vê uma variabilidade muito grande. Então essas são as manifestações materiais, né, instrumentos de música. Só que também nós temos o que? As manifestações imateriais, que são os aspectos o que? Morais, religiosos, as regras, né? A regra não tem matéria, o certo e errado não tem matéria, as leis. Só que tem um detalhe que é muito importante, que mesmo que sejam dimensões diferentes, né? A material e a imaterial,
né? As duas têm ligações. Então, por exemplo, a gente pensa uma manifestação imaterial, que seria, por exemplo, o carnaval. Só que o carnaval depende das coisas materiais para acontecer, né? Por exemplo, as roupas específicas, né? Os trajes, os carros alegóricos, enfim, há uma relação indissociável entre essas duas coisas, certo? Então, galera, essas regras, esses costumes que a cultura dá pra gente enquanto formas de ensinamento, né? E lembremos o Durkheim, né? Que o processo de socialização é a interiorização das regras e essas regras são culturais. O Durkheim não usa, por exemplo, a palavra cultura porque ela nem é usada nessa época nesse sentido que a gente está colocando aqui hoje. Mas uma questão importante é que a cultura, né, a gente pensando do ponto de vista social, ela traz um padrão e uma normalidade, né? Por exemplo, conceitos de certo, errado, bonito, feio, ou o que eu posso e o que eu não posso fazer socialmente falando, né? Quando estão, por exemplo, num restaurante. Quando a gente está num restaurante, todo mundo age da mesma forma padronizada, né? E aí a gente entra num outro ponto, que é justamente a ideia de que a cultura, ela não é um parque de diversões, uma coisa bonitinha, uma Disneylândia, ou aqueles ambientes de shopping em que tudo é feliz, todas as pessoas sorriem, né, e a desgraça está lá fora. A cultura, galera, ela tem um outro lado, que é um lado mais perverso, um lado de perseguição, porque se ela estabelece o que é normal, enquanto um padrão, porque a cultura mais ou menos ela procura padronizar-nos, certo? Porém, né, essa padronização ela não é 100%, a cultura não é uma jaula inflexível em que todos estamos amarrados necessariamente, porque existe o que? As nossas pessoalidades, as particularidades. Então tem muitos aspectos culturais que determinados sujeitos não absorvem. Nós, porque senão todo mundo ia gostar do mesmo filme, todo mundo ia achar o melhor, tipo um seriado X o melhor, mas não, isso passa muito pela subjetividade. Só que a questão da padronização da cultura é que a partir do momento que ela define o que é o normal, ela automaticamente define o que? O que é o anormal. A partir do momento que ela define o que é o certo, ela define o que é o errado. A partir do momento, e sobretudo isso, que ela define quem somos nós, ela define quem são os outros, os diferentes. E muitas vezes esse olhar, galera, acerca da diferença, ele muitas vezes ele se coloca como nós somos os certos e determinado padrão cultural é o errado. E isso vai mais profundamente ainda, porque pode causar nojo, repulsa, né? Então a gente tem um padrão, e quando se tem um padrão cultural, nós temos o que? O outro lado da moeda. E esse outro lado da moeda é justamente o que, né? Aquelas pessoas ou aquele grupo que não somos nós, que são diferentes, né? Esse é o conceito de etnocentrismo, que é olhar para uma coisa diferente, uma pessoa diferente, um objeto diferente, cultural ou um hábito, e julgar ele com nossos próprios olhos. É aquele negócio, você olha para um espelho ou você olha para uma janela? Muitas vezes nós olhamos para o espelho. E esse etnocentrismo ele é muito visível quando a gente pensa em culturas muito distantes da gente, né? Por exemplo, quando a gente vê lá na China as pessoas terem o hábito de comer insetos, né? Isso pode nos causar o quê? Repulsa. Aí você vê o cara lá comendo um grilo frito e a pessoa sente nojo. E aí, lá, estão errados, olha que coisa mais ruim, né? Só que a gente tem que entender que o negócio é recíproco, porque a cultura deles também tem quem são os outros, né? Então, do mesmo jeito que a gente pode
sentir uma repulsa ao ver o sujeito comendo uma carne de cachorro, já visto que o cachorro aqui para nós é quase um parente, ele pode sentir o mesmo quando olha pra gente comendo feijoada, né? Veem como a cultura tem esse duplo caráter, né? De tanto falar pra gente o que é normal quanto é anormal, mas todas as culturas são assim, tá? Só que isso não é apenas, digamos, galera, e um exemplo muito bom também, só voltando, né, quando a gente analisa essas culturas são muito diferentes da gente, que tem outra língua, é outra perspectiva religiosa, enfim. É sobre aquelas mulheres de Myanmar, né, que antigamente chamava Birmânia, que o padrão de beleza delas é determinado pelo quê? Pelo número de argolas no pescoço, né? Então, quanto maior o pescoço da mina, mais bonita ela é, né? E a gente pega essa mulher que é tipo a top de lá e coloca aqui no Brasil, quem que vai achar ela bonita? Né? A gente vai achar ela o quê? Exótica, porque o exótico significa o quê? O outro. Só que isso também é recíproco, porque a gente pega tipo uma mulher que é considerada bonita dentro do padrão de beleza do brasileiro e coloca em Mianmar, eles não vão achar bonito também. É aí que está a questão, né? É a reciprocidade. As culturas elas são etnocêntricas. Só que esse etnocentrismo ele não está, digamos assim, apenas quando a gente olha para a cultura de fora, né? Ele está aqui dentro, no Brasil. Porque o etnocentrismo ele invoca o que também? Os estereótipos. Então a gente tem, por exemplo, o estereótipo do índio. O índio é o quê? Preguiçoso. Isso é uma herança do quê? De um olhar português. E um estereótipo que foi o quê? Construído com os séculos. Só que tem uma diferença muito grande entre a noção de trabalho das etnias nativas e a noção de trabalho do português. Se para o indígena 2 horas de trabalho é suficiente para ele arrumar o alimento do dia dele, por que ele vai trabalhar 8 horas, 12 horas? Né? Não faz sentido na cabeça do indígena essa noção de trabalho europeia, que era tipo servo na terra lá, né? O dia inteiro na lavoura. Então vejam bem, o estereótipo ele existe aqui, galera. O índio é um elemento exótico na nossa sociedade. O próprio conceito índio é etnocêntrico. Por que ele é etnocêntrico? Porque ele homogeneiza sociedades diferentes. Não falam a mesma língua, não têm os mesmos deuses, não têm os mesmos padrões culturais. Né? Então essa forma de homogeneizar tantos povos diferentes numa categoria só, ela é uma forma etnocêntrica, sem dúvida. Só que o doido e o perverso é que esse etnocentrismo não está só quando a gente olha, por exemplo, para o indígena, para o cigano, né, e para outras etnias. E a cultura, ela tá aqui dentro, galera. Assim, quando a gente pensa Marília, a gente não precisa ficar buscando indígena para encontrar o etnocentrismo, esse olhar que desaprova, que persegue, esse olhar que dá repulsa, que me faz querer afastar, ficar longe de determinada pessoa. Na relação entre nós, enquanto sociedade aqui, ela acontece. Porque sempre tem aquela noção, normal, anormal, padrão, fora do padrão, certo e errado. E a gente aprende a caçar, de verdade, literalmente falando, a caçar quem é diferente. A partir do que? De brincadeiras, preconceito, bullying. O Brasil hoje, 2020, é um país intolerante quanto às diferenças culturais. Então nós somos hoje as pessoas estão se portando de uma forma muito etnocêntrica, caçando, dando pedrada em templos umbandistas e coisas do gênero, né? Não aceitam o outro, né? Na verdade colocam um muro, nós e eles. E é esse tipo de intolerância, de ataques, que causam grandes problemas sociais. O bullying, por exemplo, galera, ele pode a longo prazo causar determinados problemas
cognitivos e mentais na pessoa, e ela muitas vezes não consegue lidar com isso. Isso gera depressão, é um puta problema na sociedade nossa, certo? Então, né, esse etnocentrismo ele está presente na nossa sociedade, mas ele não é uma coisa apenas objetivada, né, tipo manifestada na ação. Tá aqui, ó, na visão. Ele está na nossa mente. E um exemplo disso, no ano passado, quando eu ia dar aula, né, eu ia a pé. Muitas vezes eu encontrava com um sujeito, um homem de meia idade, que ele era cego. E por mais que eu tenha encontrado com ele, tipo, sei lá, 40 vezes no ano, em todas as vezes eu batia o olhar e pensava assim, o homem cego. Quando eu construo essa categoria homem cego, que diferencia dos outros, os normais, eu estou sendo etnocêntrico. Então, o etnocentrismo é uma forma de olhar em que você bate o olho e você fraga quem é diferente. Você vê quem é diferente, quem não corresponde ao seu padrão. E isso é uma coisa que é praticamente automática quando a gente pensa cultura. Então, nesse sentido, galera, para finalizar, a cultura não é uma coisa legal e da hora apenas, como Pumba Meu Boi, a festa que tem no Amazonas. Não é apenas o carnaval, a folia de reis, coisas legais, da hora, né? A folia de reis lá de Minas. Ele é um negócio perverso, que pode caçar, que pode levar à intolerância, né? Então a gente tem esses dois lados da cultura, né? A maravilha e o terror, porque tem manifestações culturais muito legais. E quando a gente viaja para fora do Brasil, conhecendo outros padrões culturais, isso é muito doido. Só que também ela é muito perversa, porque ela captura, ela caça, né, quem é o outro, e muitas vezes obriga esse outro a não ser da forma como ele é. A gente não tenta não entender quem ele é, porque age de determinada maneira. Nós apenas o perseguimos de modo que ele possa entrar dentro do quê? De um padrão de normalidade. Esse é o conceito de alteridade, que é alteridade vem de alter, outro, que é uma palavra grega, que é o que a gente não se coloca no lugar do outro muitas vezes, é ali logo não consegue entendê-lo. Essa é uma questão extremamente importante, tá? Então, conceito de alteridade, etnocentrismo, certo? Mas é isso aí, galera, demorou.